2001. Nossa. Foi em setembro de 2001 que ela entrou no ar, eu lembro, porque o João Vanderlei entrou em setembro. E aí eu lembro que eu ouvi o João Vanderlei, e eu conheci o João Vanderlei do Castelo Branco já, né? E aí eu comecei a ouvir o Jackson Luiz, que era aqui de Santa Helena. Que tá em Toledo hoje, né? Tá em Toledo. E aí começaram a falar que precisava de uma voz feminina e tal. Eu falei pra minha irmã, eu vou lá. Ela falou, também vou. Cara, a minha primeira chamadinha que eu gravei era uma coisa de falta de energia elétrica. Nossa, horrível. Terrível. Cara, Se procurar é capaz de ter lá na rádio ainda. Mas eu fiquei E eu falei com o Pinheiro, na época que era o rapaz que cuidava da técnica e tal. Ele falou, se tu quiser começar aí, pode começar a segunda. Caramba. Só que tu não vai ganhar nada, né? Daí eu falei, como assim? Daí ele falou assim, não, é porque a gente não tem salário para pagar e tal, né? Então você vai, se você quiser começar e tal, né? Por enquanto a gente não tem recurso e tal. Daí eu falei, então tá bom. Daí eu cheguei em casa e falei, pai, me contrataram. Daí ele falou, quanto legal, vai filho. ganhar? Quanto que vai ganhar? Então, pai. Senta aí. Ele falou assim, eu tenho que fazer uma experiência. Eu falei pra ele, 3 meses sem ganhar nada. Então, eu falei, então vai, né? Tipo... Sim. Pra ele, eu acho que era um orgulho também, sabe? Né? Aí eu fazia 6 quilômetros de bicicleta, e na época não era essas bicicletas boas que é hoje, né? Eram umas caieiras. E aí, ia até a Subsede pegava, o ônibus vinha até a cidade, porque eu morava 6 quilômetros para dentro, né? Pegava o ônibus e vinha até Santa Helena, fazia o programa das 3 às 4 da tarde, e aí voltava para casa. Daí dava tempo de eu tirar leite de manhã e tirar leite de tarde. E aí tinha um rapaz que fazia um horário de manhã na rádio, isso foi 1 ano mais ou menos. Tu pegando a bicicleta, e quando chovia, tu fazia o quê? Filho, ia na chuva, às vezes o pai levava, mas era bem difícil assim do pai levar, né? Mas não tinha que ir de bicicleta. Levado de quê? Fiat 147? Não, nós tínhamos uma Belina 90, daí ela era bem espaçosa para colocar a caixa de queijo, né? Daí quando ele podia, ele me levava. Eu lembro dessa Belina. Vocês ficaram um tempão, né, cara? Até o meu irmão capotou ela uma vez. Aí, eu lembro que tinha um menino que fazia horário de manhã e ele saiu. E aí o Alair chegou para mim e falou assim, só que daí chegou um tempo que nós começamos a vender patrocínio, já ganhava alguma coisa e tal, né? E daí ele chegou para mim e falou, quanto que você quer para vir fazer horário de manhã? Aí eu falei assim, pelo menos um salário e tal. E bem naquele período ali, eu passei no vestibular e comecei a fazer faculdade aqui na UniOeste. Eu comecei a fazer pedagogia aqui na UniOeste. E aí eu não conseguia mais manter aquele ritmo que eu tinha, porque eu tinha que acordar às 5 horas da manhã, ajudava a tirar leite, pegava a bicicleta, ia até a cidade, porque daí eu já fazia o horário de manhã também, né? Sim. Eu fazia o horário das 9, então às 9 eu já tinha que estar aqui na cidade, daí eu passava o dia todo aqui, almoçava aqui, e à tarde tomava banho na rádio. Eu lembro que eu comecei a fazer a faxina lá na rádio, limpar a rádio também, porque daí dava um pouquinho mais de dinheiro, né? Sim. E daí tomava banho na rádio e ia pra faculdade. Daí chegava na faculdade, fazia faculdade, chegava em Subsede, pegava a bicicletinha, botava no ônibus. Isso à noite? Isso à noite. Chegava umas 11h30 em casa, mais ou menos meia-noite. De bike? Não, daí eu pegava a bicicleta e botava no ônibus. Tinha transporte pra levar até lá, tinha um ônibus que levava a gente, né? E daí eu pegava a bicicletinha, tirava do ônibus, ia pra casa, e agora deitava, nós já dormia, estamos em que ano? leite. Nós estamos em 2022. Não, é nessa que tu tá falando? Que tu começou a faculdade? Em 2003 já. Tinha ficado... tá, legal. Naquela época tinha o quê? Só Grande Lago e ideia comunitária? Só a Grande Lago e a comunitária. Cara, deixa eu fazer uma pergunta assim, de onde surgiu a ideia? Como é que foi? Hoje tu consegue olhar pra trás e pensar uma menina que saiu do interior lá pra ir ser locutora, que é tu sair teoricamente assim de um lugar onde tu não é visto muito, bem retirado, pra você estar bem exposto. Como é que foi pra ti? Onde surgiu essa ideia? Hoje tu consegue pensar alguma coisa sobre isso? Eu acho que assim, na escola eu era muito ativa, sabe? Tipo, nos momentos cívicos eu sempre gostava de apresentar. Eu lembro que na época, quando eu era criança, tinha a Xuxa, né, na TV. Então eu gostava muito de imitar a Xuxa, sabe? Então, tipo assim, eu sempre fui muito ativa nessa questão artística e tal. Artística e tal. O meu sonho era fazer artes cênicas, eu lembro quando eu terminei o ensino médio, né?
Mas só tinha em Foz, tipo assim, não tinha FIES, não tinha ProUni, não tinha nada, né? Ou Sim. talvez tinha e eu nem sabia, né? Aham. Então, eu acho que foi ali dali que eu pensei assim, Por que não vou me fazer- meter nessa por aí, que que né? eu não posso fazer, né? Mas eu lembro que eu ligava o microfone da rádio, eu pensava, meu Deus, eu falo o que agora? Sério, porque, né? Mais ou menos você entrou lá sem ter experiência nenhuma e O fazendo. Jackson me ajudou, assim, um pouco e tal. Eu lembro que no Cordeiro também tava lá, era um rapaz que trabalhava com nós, o Pinheiro. Eles me ajudavam, assim, mas ninguém tinha experiência. Só o Jackson que tinha experiência, mas ele ficou pouco tempo e depois ele saiu da rádio também. Então, eu fui aprendendo, ouvindo outras pessoas e tal, né? E quando eu vi, eu tava 15 anos já, né? Eu já era um móvel quase da rádio. Naquela época nem tinha